Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículo 1. Primeiro Reis 19, 1. Está escrito assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois já não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, envia do teu Espírito, Senhor, e fala aos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos lendo aqui, nesse texto que nós lemos aqui, a história, uma parte da história de Elias. Elias foi um profeta, um grande profeta, um homem de Deus poderoso em obras. Um homem que, quando orava, o fogo caía. Já várias vezes Elias tinha orado e o fogo tinha caído. O seu último feito e o seu maior feito foi desafiar a Baal e a Zera, os deuses de Jezabel, a rainha de Israel. E ele faz um grande desafio. Ele diz: o Deus que for verdadeiro vai responder com fogo. E então ele ajunta no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azira. E aí então ele os desafia. Ele diz: o Deus que é Deus vai responder com fogo sobre o altar. As condições eram iguais. Cada um dos grupos, Elias estava sozinho, os outros eram 450 de Baal e mais 400 de Azir. E ele disse: tomem um bezerro, coloque sobre a lenha, coloque no altar de vocês, invoque a Baal, o Deus de vocês. Se ele responder por fogo, então ele é Deus. E então os 450 profetas de Baal fizeram ali o altar, colocaram ali a lenha, colocaram o bezerro sobre o altar. Clamaram de manhã até o meio-dia e não houve nenhuma resposta.
O Deus que operava, aquele que operava atrás daquele nome, era o diabo. Pode ter certeza disso. Mas agora, diante desse desafio, Baal não podia responder. O diabo não podia fazer nada para enganar aquele povo. Porque agora, somente o Deus verdadeiro responderia. E quando chega perto do meio-dia, aqueles 450 profetas de Baal pulavam em cima do altar. Eles pulavam, eles se feriam com lancetas, derramavam sangue sobre o altar, pulavam, gritavam, e não havia resposta de Baal. E Elias, ali no Monte Carmelo, ele começa a caçoar deles, e diz para eles assim: gritem mais alto, quem sabe ele está meio surdo, ou quem sabe ele está dormindo, ou foi viajar. E eles se desesperam e clamam mais com altas vozes, mas não há resposta. E Elias diz: gritem mais, quem sabe ele acorda. Mas não houve nenhuma resposta. Então Elias, sozinho, ele vai, e o altar do Senhor ali no alto do Monte Carmelo estava quebrado, porque o povo de Israel tinha se afastado de Deus, abandonaram o culto ao Senhor. O altar estava quebrado. Mas diz que Elias vai lá, a primeira coisa que ele faz é consertar o altar. Tem muita gente que às vezes não tem resposta àquilo que pede, porque o altar está quebrado. E Elias sabe disso. Ele vai ali, conserta o altar do Senhor. Depois ele coloca a lenha, e ele prepara aquele bezerro, outro bezerro, não aquele que foi oferecido para o Baal, era outro. Ele prepara outro. Ele prepara aquele que era para ser oferecido a Deus e coloca sobre o altar. Então ele manda cavar em volta do altar que ele tinha reparado, que ele tinha colocado a lenha e o bezerro. E ele manda que eles cavassem em volta um rego. E eles vão ali com a enxada, cavocam em volta, fazem um rego. E depois Elias diz: joguem água sobre a lenha. Ora, não era para pegar fogo? Se era fácil, alguém podia falar assim: não, se a lenha estiver seca é fácil, né? Vai ver que o calor do sol. Mas Elias faz uma coisa diferente. Eles joguem água, e eles vêm e jogam vários cântaros d'água em cima do altar. Interessante que fazia já 3 anos que não chovia, porque Elias tinha desafiado e tinha dito, por conta que eles diziam que era Baal que dava prosperidade, que era Baal que dava água, que era Baal que produzia as colheitas, que era Baal, Baal, Baal. Ele disse: ah, é Baal? Então Elias tinha dito ao rei Acabe: fechado estão os céus, está fechado, não vai chover por estes anos, até que eu não fale que vai chover, não vai chover. Olha a ousadia dele. E diz a palavra de Deus que depois que Elias tinha dito isto, não choveu, não houve orvalho, não houve sereno, não houve nenhuma água, e a terra ficou seca por 3 anos inteiros, e havia fome, por conta não havia colheitas. E agora vem esse desafio. Depois de 3 anos ele aparece, faz esse desafio, vai para o Carmelo, e agora ele manda aquele povo: joguem água.
Você sabe o que é que eles precisavam? Água. Era o que eles mais precisavam, era o que estava mais em falta, era água. Tinha gente morrendo de sede. E Elias disse: joguem água no altar. E eles vão e jogam alguns cântaros. Ele disse: enchei 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E eles fizeram isso, jogaram 4 cântaros de água em cima do altar. E disse: fazei-o segunda vez. E eles fizeram segunda vez, jogaram mais 4, já eram 8 cântaros. E ele disse: então faça agora a terceira vez. E eles jogaram mais 4 cântaros, 12 cântaros de água, de maneira que a água corria do altar, escorria pelo altar, molhou toda a lenha, molhou o holocausto, que era ali aquele bezerro, encheu aquele rego que eles tinham feito de água, estava ensopado de água. Era numa condição que só Deus podia resolver. E agora Elias, ele vai e faz uma oração, e é uma oração bem curta. Os profetas de Baal tinham clamado de manhã até o meio-dia, mas agora Elias faz uma pequena oração e ele diz: Deus, mostre para essa gente que eu sou teu servo, e mostre para eles que o Senhor é Deus. E quando ele termina de fazer essa oração: olha, eu sou teu servo, mostra para eles, e mostra que o Senhor é Deus. Diz a palavra de Deus que então caiu fogo dos céus, caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, que consumiu toda aquela água. Tal foi a força daquele fogo de Deus que caiu, consumiu o holocausto, as pedras, a água, a lenha. Foi um momento de vitória, não foi? Foi o momento da maior vitória do profeta Elias. E não só isso. Quando isto acontece, o povo começa a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Baal não é Deus, é só o Senhor que é Deus. Há uma conversão nacional. E Elias então, eles prendem aquele povo, agora se volta contra os profetas de Baal, os prende e os leva até o ribeiro de Quizon, e ali embaixo do Carmelo, no ribeiro de Quizon, aqueles 450 profetas de Baal que serviam a Jezabel, a rainha, foram mortos. E Elias sobe novamente ao Carmelo e começa a orar, porque ele tinha dito: quando eu falar chove, mas se eu não falar não chove. E ele começa agora a clamar e a orar e a falar com Deus, e ele manda o seu moço, enquanto ele ora de joelhos, ele coloca o seu rosto em terra e diz para o seu moço: vai, olha para a banda do mar. E a banda do mar era uns 25 quilômetros mais ou menos de distância do Carmelo. Você enxerga o mar. Aí o moço vai lá, olha para o mar e diz: não tem nada. E Elias continua ali orando e diz: sobe e olha de novo. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. E então ele disse: torna para lá 7 vezes. E o moço vai lá, a primeira vez olha, nada. Aí a gente vê uma questão, é a persistência, não é? Ele vai olhar a primeira vez, não tem nada, volta para o profeta e diz: não tem nada.
Vai lá de novo. E ele vai lá de novo. Na segunda vez não tem nada. Na terceira vez não tem nada. Na quarta não tem nada. Na quinta vez não tem nada. Na sexta vez não tem nada. Ele vai olhar e volta com a resposta: não tem nada. Mas quando ele volta lá na sétima vez, precisa ser persistente. Ele volta com uma notícia e diz assim para Elias: vem subindo do mar uma nuvenzinha, uma pequena nuvem, é como a mão de um homem que vem subindo do mar. Uma pequena nuvem, como a mão de um homem, vem subindo do mar lá no horizonte. E quando Elias ouve que vem subindo uma pequena nuvem, Elias diz para aquele moço: vai e diz a Acabe, aparelha o teu carro, sobe, e disse a Acabe, aparelha o teu carro, para que a chuva não te apanhe. Quando ele vê aquela pequena nuvem, ele já anuncia uma tempestade. Não era uma grande nuvem, era uma pequena nuvem que vinha subindo e Elias já anuncia para Acabe o rei, diz: vem vindo uma tempestade, uma grande chuva, corre, vai para Jezreel, para que a chuva não te apanhe. Pega o teu carro e vai, porque vem vindo uma grande chuva. E aconteceu que depois disso os céus se enegreceram, as nuvens, o vento, veio uma grande chuva, e Acabe subiu no seu carro e foi para Jezreel. E diz que a mão do Senhor estava sobre Elias, e Elias começa a correr, e corre mais do que o carro de Acabe, do que aquela biga de guerra de Acabe, porque o Espírito de Deus estava sobre Elias, dá a ele força, velocidade. Ele vai à frente, chega em Jezreel primeiro do que o Acabe. Aí a gente começa a observar, falar: mas o que tem a ver isso com aquilo que nós lemos? Tem a ver o seguinte: Elias estava diante da sua maior vitória, foi o seu maior sucesso, mas ele recebeu uma notícia aqui no 19 que nós lemos, quando Jezabel fica sabendo que ele tinha matado os profetas de Baal. Ela manda um recado do inferno para Elias e diz para Elias: manda um mensageiro dizer: assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como um deles, ou seja, eu vou cortar a sua cabeça, vou te matar. Ora, Elias tinha enfrentado os profetas de Baal, enfrentado os profetas de Azera, tinha enfrentado o rei Acabe, mas agora a rainha, uma mulher, manda dizer para ele: eu vou te matar. E aí acontece uma coisa interessante. Depois daquele grande sucesso, quando ele ouve aquela mensagem negativa, aquela mensagem que vinha contra ele, dizendo, jurando ele de morte, ele levanta-se e, para escapar com vida, foi até Berseba. E quando ele chega em Berseba, ele deixa um rapaz que o servia, que ajudava a carregar as coisas, era o seu moço que andava junto com ele. E aí ele vai pelo deserto e anda um caminho o dia inteiro, ele anda no deserto. E quando ele anda o dia inteiro, ele vê lá um zimbro, uma árvore. E ele assentou-se debaixo daquele zimbro. E agora nós vemos aquele homem que teve esse grande, que fez tudo isso, que lhe fazia descer fogo do céu, que venceu os profetas de Baal. Nós vemos ele agora, ele assenta-se debaixo daquele zimbro, daquela árvore, e ele pede em seu ânimo a morte.
ele fica deprimido. Elias, o profeta, um dos grandes, talvez o maior profeta que já surgiu, ele fica deprimido e ele pede a morte para Deus. Ele pede: Deus, me mata. E diz aqui, ele diz para Deus: Deus, já basta, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E aí ele deita debaixo daquele zimbro, e eis que ele, talvez ele pense: eu vou deitar aqui duro, quem sabe eu já morro. E então ele dorme, e de repente um anjo, Deus envia um anjo que o toca, o acorda. Elias, naquela depressão, ele o toca e diz para ele: levanta-te, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E Elias acorda, tem ali uma botija, ele bebe daquela água, daquela botija. Tinha um pão cozido sobre brasas, e ele come, bebe, deita e dorme de novo. Eu acho que Deus disse para o anjo: deixa eu dormir mais um pouco. Ele dorme mais um tempo, e o anjo o acorda de novo. E o anjo, segunda vez, o acorda e o toca e diz: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E ele levantou, pois, comeu e bebeu. Olha, veja bem, tinha um anjo ali. Mas quando a pessoa está deprimida, nem a presença às vezes de um anjo, parece que ele não se animou. Mas aquele anjo trouxe para ele uma comida do céu, trouxe um pão do céu, trouxe uma água, e dá para ele, e a força daquele pão e daquela comida, daquela bebida, daquela água que ele tomou, ele vai e caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Caminhou sem parar, 40 dias e 40 noites. Ele não precisou mais nem dormir, nem parar, nem comer, nem beber. 40 dias de viagem direto, sem parar. E ele vai parar lá no monte de Deus, em Horebe, lá naquele monte onde Moisés tinha visto a sarça ardente. E eu creio que ele vai até aquela montanha, e ele entra, chega no monte Horebe, e ele entra numa caverna, e ele passa ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Irmãos, quando a pessoa muitas vezes ele entra em depressão, ele vai parar dentro, ele quer se enfiar dentro de um buraco, ele quer ficar dentro do poço. E ele, quando chega em Horebe, ainda estava assim ainda, e ele entra numa caverna, se esconde numa caverna lá no monte Horebe, até que Deus chega e diz: Elias, o que você está fazendo aqui? Mas esta palavra que fazes aqui, Elias, não serve só para Elias, serve para mim, serve para você. Sabe aquela hora que você acha que não está valendo a pena? Aquela hora que você olha assim e fala: Deus, parece que tudo que eu fiz não está dando certo. Então Elias vai ali, entra na caverna e fica ali. E Deus, ele ali ouve a voz de Deus que diz: Elias, o que você faz dentro dessa caverna, Elias? O que você faz aí dentro desse buraco? E Elias começa a argumentar com Deus e diz: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. Por que ele estava assim? Ele estava deprimido por causa dos outros. Estava deprimido porque aqueles filhos de Israel tinham se desviado de Deus, porque o povo tinha se afastado de Deus, porque o povo não estava vivendo uma vida que agradava mais a Deus. Ele diz: eu sou zeloso pelo Senhor dos exércitos, mas os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho, fiquei só. Foi todo mundo embora. E ele diz: agora busco a minha vida para me matar. E aí ele ouve uma palavra de Deus, e a palavra de Deus para ele é essa: Elias, sai para fora. Sai para fora desse buraco. E muitas vezes o que a gente precisa ouvir de Deus também é isso. Quando a gente estiver numa situação assim, que não está tão boa, a gente tem que, se a gente entrou numa caverna, caiu num buraco, a gente tem que chegar e ouvir a voz de Deus que nos diz: sai para fora, sai dessa situação. E ele diz: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e que quebrava as pedras diante do Senhor. Um furacão, um vento terrível, quebrava a pedra, fazia buraco na montanha. E Elias olha aquilo tudo, aquele vento, aquele furacão, aquele tornado que vem quebrando tudo. E ele olha aquele vento, e ele diz: mas o Senhor não estava naquele vento. O Senhor não estava naquele vento. E depois do vento veio um terremoto que chacoalhou aquela montanha inteira. E Elias olha, vê aquele terremoto, sente aquele tremor todo, e ele diz: mas o Senhor não estava no terremoto. O Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto com a sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que a ele veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Tem muita gente que está procurando Deus no lugar errado. Tem muita gente que quer o espetáculo. Tem gente procurando o furacão, o tornado. Tem muita gente que quer ver o terremoto. Tem muita gente que quer ver o fogo que vem queimando tudo. Mas Elias disse: Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto. Mas Deus estava numa voz suave, uma voz calma e suave, que disse para Elias lá no seu íntimo, e disse: que fazes aqui, Elias? Uma voz mansa e suave, sutil, que pergunta para ele: o que você faz aqui, Elias, dentro dessa caverna? E Elias cobre o rosto, porque ele viu que Deus estava naquela voz. Aquela voz era a voz de Deus. Deus estava ali naquilo que não era retumbante. Esse é o perigo de você procurar Deus onde Ele não está. Procurar Deus nas coisas que parecem grandiosas, e você perde onde Deus está, nas coisas mais simples. Que fazes aqui, Elias, dentro dessa caverna? Então Elias diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para atirar. De novo, né? Estava deprimido por causa dos outros, por causa do povo de Israel que tinha se desviado. Sabe o que Deus disse para ele? Deus disse para Elias: Elias, a tua vida não acaba aqui. Tua vida não acaba aqui dentro desta caverna, Elias. Ainda tem muita coisa para você fazer. E Elias ainda é comissionado para uma grande obra. E o Senhor disse para Elias: vai, volta pelo teu caminho, pelo caminho do deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei da Síria. Ele ia ungir o rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nimzi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O que Deus disse para ele? A tua vida não acaba aqui. Ainda tem muita coisa para fazer. Ainda ia ungir 2 reis e um profeta. E Deus ainda tinha um plano especial para Elias: ser arrebatado num carro de fogo. Carro de fogo. Ele que estava naquele momento tão abatido, mas agora ainda ele tem que ungir 2 reis, um profeta em seu lugar, e aguardar ainda um arrebatamento que Deus depois manda carros especiais de fogo, com cavaleiros de fogo, para levá-lo vivo aos céus. Então Deus tinha ainda um futuro glorioso para ele, assim como Deus tem um futuro glorioso para você também. Louvado seja Deus. Ele disse: há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha, Elias tinha dito: fiquei sozinho. O que Deus disse para ele? Não, Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 ainda. Gente que não beijou a Baal. Gente que não se dobrou diante de Baal, nem de Azera. Gente que não me deixou. Tem 7.000 de gente fiel ainda. Deus conhece os seus. Deus conhece quem é fiel. E Deus conhece também quem anda dando beijo em Baal. Deus sabe quem anda dando beijo no Baal, né? Quem dobra o joelho diante de Baal. Mas diz aqui a palavra então que Elias volta, unge Azael, unge Jeú, e depois ele unge Eliseu, profeta, em seu lugar. Depois, passado alguns tempos, Deus diz para ele que o levaria num carro de fogo. E é o que acontece mais tarde, quando Eliseu e Elias andavam, atravessam o Jordão, e ali Elias é levado aos céus num carro de fogo, que é um tipo do arrebatamento. O arrebatamento de Elias é um tipo do arrebatamento da igreja. É aquele arrebatamento que nós esperamos que Deus vai levar o seu povo desta terra. Deus já mostrou como é que vai ser, levando a Elias, o profeta. Aquele que tinha orado e pedido a Deus: Deus me mata. Deus disse: você não vai morrer. Sua vida não acaba aqui. E você nem vai passar pela morte. Que profecia para ele, não? Louvado seja Deus. Então, que você pense nisso, né? Elias, mesmo depois de um grande sucesso, ele teve que lidar com uma situação depressiva, uma situação em que ele ficou para baixo, que ele achou que era melhor morrer. Mas Deus, quando ele ouve a voz de Deus, isso tudo muda, e Elias volta
agora novamente, depois de ouvir a voz de Deus, ele volta renovado, ele volta com agora mais coisas para fazer, e ele volta vitorioso, até ser arrebatado por Deus, como Deus tinha prometido, e Deus prometeu para ele. Amém? Que Deus abençoe você. Em Jesus, nós temos a vida eterna. Em Jesus nós vencemos todo mal, a gente vence a depressão, a gente vence a situação adversa. Em Jesus nós podemos ouvir a sua voz dizendo para a gente se levantar e sair da caverna, e sair do buraco, e não ficar dentro de um buraco da depressão, da caverna da depressão. Amém? Jesus, ele falando conosco, ele diz: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos por nada. Aliás, a palavra de Deus diz assim: alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Então se alegre, se anime, porque Deus tem planos na vida de cada um de vocês. Tem um plano na minha vida, tem um plano na sua vida também. Que Deus abençoe a você e a sua vida, e aos seus familiares e a todos, em nome de Jesus. Amém.